a história da escola dominical. Você sabe de onde veio e como começou essa escola maravilhosa, a maior escola do mundo, que é a escola dominical? John Wesley, fundador do movimento metodista, quando estava em sua missão em Savannah, na Geórgia, Estados Unidos, em 1737, começou um trabalho de ensino bíblico para crianças. Então, foi um precurso da escola dominical, um anúncio da necessidade desse estudo, há 283 anos atrás. Você vai ver que John Wesley foi um dos influenciadores para esse movimento chamado Escola Dominical, quando ele incentivou o ensino bíblico para crianças. John Wesley dizia: Deus começa a sua obra com as crianças. Essa ênfase do ensino para as crianças motivou a escola dominical, porque a escola dominical não é somente para crianças, mas eles são um grupo que atrai toda a família, e também pela importância de educá-los na palavra de Deus e ter um espaço justamente para esse tipo de ensino. A história registra que no ano de 1769, uma jovem chamada Hannah Ball Moore, com 26 anos de idade, criou a primeira escola dominical em sua residência. Hannah Ball aceitou a Cristo através de um sermão de John Wesley e se comprometeu com a evangelização de crianças nos domingos pela manhã. Essa imagem é apenas ilustrativa. Então, há 251 anos atrás, a escola dominical foi começada por uma jovem motivada pelo ensino de crianças. Ela recebeu a palavra e ela quis que essa palavra fosse transmitida para as crianças, para o conhecimento do evangelho, da mensagem, fosse alcançar essas vidas. Em 1780, em Gloucester, Inglaterra, Robert Hickes, que era um jornalista, um seguidor do metodismo também, influenciado por John Wesley, criou a primeira escola dominical para crianças pobres que viviam abandonadas nas ruas. Robert Hickes é conhecido como pai da escola dominical porque ele formatou, ele organizou essa escola. Ele definiu o papel da escola dominical como um papel de ensino, de treinamento, de capacitação e também social. As crianças naquele tempo só podiam estudar aos domingos, pois durante a semana trabalhavam até 12 horas diárias. E muitas pessoas julgavam Robert Hickes porque ele lutava contra uma injustiça social, que é a exploração do trabalho infantil. Era uma realidade. Então a escola dominical surgiu em um contexto de injustiça, de opressão das crianças, com uma solução para a vida delas, para que elas fossem alcançadas pela palavra de Deus e também abençoadas, né? Então, ele trazia as crianças para a igreja todos os domingos. Então, essa escola era dominical, porque durante a semana as crianças não podiam. Era um contexto em que as crianças trabalhavam, eram exploradas. De 10 às 12 horas, elas estudavam matemática, história e inglês. E de 13 às 17 eram conduzidos à igreja para estudar a Bíblia, conduta moral e ética. Então, o Robert Hickes estudava na escola dominical mais do que apenas a Bíblia. Não que a Bíblia não fosse o suficiente, era o mais importante, na verdade. Só que as crianças precisavam também aprender a ler, escrever, conhecer um pouco de matemática, história e aprender lições morais, lições para a vida. Então, no domingo, as crianças passavam praticamente o domingo todo na igreja. Você vê aí das 10 até as 5 horas da tarde, quase ininterruptamente, as crianças ficavam ali com ele, recebendo ensinos, aprendizado na casa de Deus. Por isso a escola era dominical. Na época que Robert Hickes fez isso, foi uma quebra de paradigmas na educação, porque a educação, o letramento era exclusivo para a classe alta da sociedade, e ele foi chamado de profanador do domingo, porque ele trabalhava no domingo como professor para essas crianças,
e era chamado de mestre de maltrapilhos e pai tutor de vagabundos malcriados. Ou seja, ele sofreu discriminação por educar crianças que não tinham acesso ao ensino. A imprensa da época também comentava, muitas pessoas, favoravelmente essa iniciativa inédita de Heikers, que foi popularizar o ensino baseado na palavra de Deus. Então ele aliou a cultura, a necessidade social do seu tempo, à pregação da palavra de Deus e à